Projeto Cáceres Ontem, Hoje, Amanhã, Olhares. Idealização: Adilmira Reis, publicitária. Adilson Reis, engenheiro civil e de segurança de trabalho. E Lucilena Silva, influencer. Incentivo: Prefeitura Municipal de Cáceres, Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cáceres. Lei Aldir Blanc. Bem-vindos a Cáceres, terra de Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Fundada em 6 de outubro de 1778, em ato solene, comandado pelo tenente de dragões Antônio Pinto Rego de Carvalho, com o nome Vila Maria do Paraguai. Essa denominação foi em homenagem a Dona Maria I de Portugal e ao Rio Paraguai, por situar-se à sua margem esquerda. Hoje aqui registramos nossa história, memórias, no projeto Cáceres Ontem, Hoje, Amanhã, Olhares. Seu, meu, nosso e de gerações. Contado através do patrimônio histórico, nesta produção visual, um tour ao entorno da Igreja Matriz, Catedral São Luís, monumentos e casarões históricos, um recorte panorâmico sobre a área central de Cáceres, onde buscamos ressaltar alguns pontos tombados pelo poder público no intuito de preservar bens de valor histórico, cultural e arquitetônico. Não pisque para não perder nada.
Vídeo documentário sobre Cáceres ontem, hoje e amanhã, Olhares. Convidamos o engenheiro civil de segurança de trabalho, engenheiro Adilson Reis. Ele é especialista em historiografia, pesquisa em ensino de história. Com vocês a palavra agora é do Adilson. Então, estamos aí atendendo ao tão honroso convite para conversarmos um pouco sobre Cáceres ontem, hoje e amanhã, Olhares, em janeiro de 2021. Tudo teve início nessa grande história desde quando Cáceres nasceu, como parte integrante de um conjunto de medidas de ordem estratégica e geopolítica pela visão do governo de Portugal. E o responsável por isso é Luís Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, que foi o fundador de Cáceres em 6 de outubro de 1778. Logo nessa primeira lâmina, primeira tela, nós vemos aqui um levantamento que Luís de Albuquerque ordenou que fosse feito desde o ponto de implantação do marco do Jauru, 60 km do rio abaixo, né, neste ponto, este marco, demarcando os limites aí do Tratado de Madrid, de 1750. Então, seus especialistas na época fizeram um levantamento detalhado do trecho do Rio Paraguai até a hoje cidade de Cáceres, né? E assim como um trecho do Rio Jauru até a localidade de Registro. Nascendo daí esta planta mais conhecida, que é um recorte da planta do centro da cidade de Cáceres desde o seu nascimento, seguindo aí as orientações colocadas, que podemos ver detalhada, melhor dizendo, no termo de fundação de Cáceres. Esse termo de fundação traz em detalhes exatamente esta planta de Vila Maria do Paraguai, que é o primeiro nome de Cáceres, e enquanto memória histórica nós comentamos essa planta como um recorte de planta básica de Vila Maria do Paraguai de 1784. Lembrando que Cáceres foi fundado em 1778. Então essa planta traz várias medidas. As ruas deveriam ter 60 palmos de largura, que equivale, já convertendo em metros, né, a 13,20 metros. Essas ruas desembocavam no sentido norte-sul, né, e em direção ao rio Paraguai. Os quarteirões deveriam ter 360 palmos, que é igual a 79,20 metros de comprimento, né? E as travessas deveriam medir 30 palmos, que é igual a 6,60 metros. As travessas cortavam as ruas no sentido leste-oeste, são as travessas, né? Como já dissemos em cima, a medida do palmo equivale a 22 centímetros. O sistema de medida só foi alterado por volta de 1873, quando a Câmara determinou o uso do novo sistema métrico francês no prazo de 30 dias. Isso é parte da nossa história, da nossa origem, do nosso centro histórico. Já na tela seguinte, nós podemos ver na parte superior um facsímile do termo de fundação de Cáceres, assim como o recorte da planta, e aqui, nascendo gradativamente às margens do rio Paraguai, o centro histórico, né, essa em preto aqui, e já em 1953 na primeira fase de desenvolvimento, em 1966 a segunda fase, em 1980 em vermelho a terceira fase, em 1989 em azul a fase seguinte, e até os dias atuais nós temos o contorno do perímetro urbano da cidade de Cáceres, expressa aqui nessa cor alaranjada. Então, esse conjunto aqui mostra o desenvolvimento urbano da cidade de Cáceres
desde a sua fundação e registrado aqui através de pesquisa. Essa pesquisa é resultante de um trabalho da Universidade de Tübingen com a Universidade Federal de Mato Grosso, e o responsável foi Martin Friedrich, em 1993, que é um geógrafo alemão. Já nessa tela podemos ver um detalhe, ou dois detalhes, da Cáceres de ontem, expressa nessa aquarela do século XVIII, que representa aqui a praça central de Vila Maria do Paraguai, o Real Forte Príncipe da Beira, Nunes, José Maria de Souza Nunes, cujo original está depositado no acervo da Casa da Ínsua em Portugal. Já dando um grande salto para o século XXI, vemos aqui uma panorâmica, uma foto panorâmica da mesma posição da nossa cidade de Cáceres, agora no século XXI, onde nós podemos vislumbrar aqui a Praça Barão do Rio Branco, que é o nosso centro histórico. O Marco Zero de Cáceres, se um dia for implantado, deverá estar posicionado aqui na Praça Barão do Rio Branco. Então, essas duas telas aqui já mostram em detalhe, com uma riqueza grande de detalhes. Os apaixonados em iconografia, os estudos comparativos das imagens, tem aqui todo um trabalho que pode ser, obviamente, voltado aí até as monografias, as teses, os mestrados e doutorados, né? Aqui nós recuperamos já de algum tempo, com outra finalidade, um trabalho feito até junto ao Instituto Histórico Geográfico de Cáceres, essa planta que foi levantada em 1906 pelo segundo-tenente Renato Barbosa Rodrigues Pereira, da Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas. Então isso, repito, é um facsímile, né? Nós reproduzimos esse material, porque a original estava bastante danificada. E aqui nós podemos ver todo o traçado de Cáceres no ano de 1906, expressa nessa planta. Destacamos aqui algumas imagens que mostram alguns equipamentos urbanos instalados já à época, como o quartel do Exército na época, né? Que era o batalhão, era um batalhão, que hoje é o Batalhão de Fronteira, aqui, bem exatamente nessa esquina. Essa imagem complementa, hoje nesta posição, o hoje conhecido restaurante do Hispano Hotel, na Praça Barão. E nós podemos chama a atenção, melhor dizendo, esse assoreamento que está visto aqui claramente, que já avançava para além da largura da hoje Rua Coronel Faria. E isso já foi objeto, nos anos subsequentes, de um grande estudo para que o Rio Paraguai fosse desviado do seu trajeto original, que passava na hoje conhecida ilha aqui do centro da cidade, que na época não era uma ilha, mas isso foi aberto aqui, a picareta, né? E isso está muito bem registrado no relatório do Marechal Rondon, e foi brilhantemente narrado, escrito pelo grande mestre e professor Natalino Ferreira Mendes, num artigo chamado O Rio que Virou Bahia. Então é uma curiosidade sobre esse ponto. Nesta ilustração seguinte, na mesma posição ao lado, temos um registro extremamente importante recuperado do livro Caçados e Pescarias em Mato Grosso, de um oficial do Exército, que acompanhou a comitiva Ruse do Rondon. E esta foto é atribuída ao filho do ex-presidente Roosevelt dos Estados Unidos, que registrou o barranco do rio, naquela época, uma pequena rampa e uma parte deste assoreamento que estava ao lado. Então, e na foto seguinte já aparece aqui, já mostramos aqui nessa imagem, uma foto também recuperada de autor desconhecido, mas que mostra já a construção do
Porto Mário Correia, das contenções que foram edificadas ali, para se tornar, em seguida, ser denominado Porto Mário Correia, que contemplava com uma grande rampa, né, para carga e descarga, como vamos ver logo adiante. O que chamava bastante atenção aqui, este pequeno leão, eram 2 leões, um em cada borda desse porto. Esse é um texto que vai ilustrar, vai acompanhar todo esse trabalho e que repete e, na verdade, sintetiza tudo isso que nós estamos passando a todos nesse momento, né? E como disse, aqui está o detalhe, em 1928, no centro de Cáceres, foi inaugurado o Porto Mário Correia, que foi um grande feito para a cidade. Ali chamava muita atenção as figuras de 2 leões que guardavam a entrada do cais do porto, esses que nós já citamos, nesta posição, conforme diz aqui um pouco mais ampliada a ilustração anterior. E o detalhe, esse porto no centro de Cáceres servia tanto as operações aqui portuárias, portanto atendendo economicamente, como também era um grande ponto de reuniões sociais, como demonstra a foto seguinte, de atividades junto ao Porto Mário Correia. Então, dupla finalidade. Então, esse cais, ele foi, anos depois, foi soterrado, né, e aí fechou aquele vão, aquela rampa, e temos hoje o nosso conhecidíssimo cais de Cáceres no centro da nossa cidade, né. Compondo essa nossa Praça Barão do Rio Branco, aqui no centro de Cáceres, nós temos aí uma belíssima história, né, que é narrada aqui sinteticamente, que foi a construção da Catedral São Luís de Cáceres. Ela é na rua Comandante Balduino, em frente ao Barão do Rio Branco. A sua construção foi iniciada em junho de 1919, em cima de um projeto desenvolvido por um arquiteto e engenheiro francês, Léon de La Monnier, que veio a falecer durante a construção, já em 1919. E essa construção esteve por muito tempo paralisada, por 46 anos, como já está registrado nesse texto, e devido a muitas dificuldades. A própria morte do engenheiro idealizador do projeto, a falta de profissionais, engenheiros e técnicos solucionaram os problemas relacionados ao estilo gótico, que é o original do projeto que foi desenvolvido à época, 1918 para 1919, né? E então essa estrutura não se adequava à característica do terreno, então ela veio a ruir, né? E o projeto sofreu a sua segunda versão, né? Desenvolvida pelo um arquiteto, o mesmo que desenvolveu o conjunto lá de Aparecida, né, e que é o arquiteto, daqui a pouco a gente recupera o nome desse arquiteto, mas que transformou esse projeto num projeto de arquitetura mista. Era gótico originalmente e passou a ser neogótico devido à solução estrutural desenvolvida em madeira e que foi aplicada aqui para resolver o problema da cobertura da Catedral de Cáceres. Nós temos aqui nesta tela algumas ilustrações. A pequena capela, a antiga capela na Praça Barão, em torno da qual foi desenvolvida a ideia inspirada na Catedral de Notre-Dame, da França. Este é o contorno, o esboço do projeto original de Léon de La Monnier. Aqui, a lateral que estava sendo construída, edificada, bastante alta, a gente pode observar pela altura desse frontão aqui, né, da altura praticamente, da mesma altura da torre atual. Esta construção veio sofrer danos aí, estruturais e veio a ruir antes mesmo de receber qualquer cobertura. E temos aqui algumas ilustrações dessa belíssima construção, que eram 3 naves, uma central e 2 laterais, né, e veio a ruir, e depois foi adotada
a solução apresentada seguindo o projeto seguinte que foi executado e cujos flagrantes nós encontramos nessas duas fotos aqui seguintes. O mestre de obras aqui é cacerense, carpinteiro, né, Antônio Flores Vigo, né, de família tradicional da nossa cidade. Foi o mestre de obras aqui que edificou essa construção em madeira, colocou toda essa estrutura, esse cálculo e projeto desenvolvido aqui pelo arquiteto que idealizou esse projeto, o segundo projeto da Catedral de Cáceres. Na mesma praça encontramos outro marco relevante para a nossa história de Cáceres, que é o Marco do Jauru. O Marco do Jauru, ele, como disse inicialmente, em algum momento, no Tratado de Madrid, formado pelas coroas portuguesas e espanholas, né, para demarcar as suas possessões. Né? Ele está exposto na Praça Barão do Rio Branco desde fevereiro de 1883, tendo sido trasladado do lugar original, que fica a 60 quilômetros de rio abaixo, aqui, cujo sítio original nós acabamos compondo uma equipe de profissionais militares e num trabalho árduo de pesquisa, uma longa pesquisa, confirmamos o local do sítio original do Marco do Jauru. O detalhe é que lá nesse local original se encontra edificado um marco similar. Aliás, dois, um similar e um torneado em madeira. O primeiro madeira alusiva aos 70 anos do Batalhão de Fronteira e o marco, que é um marco similar, na metade da escala do marco original, que se encontra na Praça Barão do Rio Branco, que marca os 80 anos do Batalhão de Fronteira. Então, é um atrativo a mais que nós temos em Cáceres. Para quem conhece o marco no centro, pode vir a conhecer o local original da implantação desses marcos, 60 quilômetros rio abaixo. E este marco do centro de Cáceres foi tombado pelo patrimônio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 2010, né? E aqui vem uma pequena descrição dos marcos, né, o material que é constituído, etc, etc. Então, é um outro marco, outra peça importante na Praça Barão do Rio Branco. Temos aqui os detalhes. Esse primeiro detalhe aqui é o Marco do Jauru, que foi implantado em 1754, é uma tela, um mapa, que está no Mapoteca do Itamaraty, no Rio de Janeiro. Esta ilustração aqui, pesquisada pela professora Maria de Fátima Costa, que recuperou isso e tem um belo trabalho publicado. Então, também é uma aquarela feita por Miguel Sierra, em 1758. Detalhe, Miguel Sierra era astrônomo, matemático e desenhista, e fez parte da comitiva, da comissão de demarcadores, comissão mista de demarcadores, que implantou o Marco do Jauru, e aqui mostra detalhadamente o local original dele, foi implantado 60 quilômetros Rio Paraguai abaixo. Esse marco, depois de trasladado para o centro de Cáceres, ocupou 4 lugares distintos, né? Inicialmente em frente à antiga capela, depois próximo à margem do Rio Paraguai, depois voltou um pouquinho mais para dentro, um pouco mais para dentro do Praça Barão, e depois voltou para seu local original, em frente à Catedral de São Luís de Cáceres. E nesta ilustração temos mostrando aqui o marco similar, lá 60 quilômetros abaixo, que foi implantado no sítio original de implantação do marco do Tratado de Madrid, e que marca ali, é alusivo aos 80 anos do Batalhão de Fronteira. Já na mesma Praça Barão, nós destacamos aí um prédio bastante interessante, que guarda até hoje, pelo menos em sua fachada, todas as características originais. Essa construção faz parte de um corrente cultural
que predominou no período, o estilo que era o estilo neoclássico, né? Então, elas apresentam cobertura inteira de barro, platibanda balaustrada, encimada nas extremidades com poteiras, né? Então, a gente já vê, está lá, até hoje, essa é uma foto recente, e com poteiras em estuque. E na parte central, por um frontão, piso em cerâmica, forro todo desenhado e pintado, janelas e portas em madeira, com detalhes em vidro e ferro. Então, funcionou por um período, na década de 90, como cartório de segundo ofício, mas atualmente é dividido em partes, onde funciona como moradia e outras duas para comércio. Um detalhe importante, interessante, é que nesta residência, Cáceres hospedou, já em 1927, um piloto italiano que estava fazendo o levantamento da rota de navegação aérea de Buenos Aires a Nova York. Estou falando do Marquês de Pinedo, que aterrissou em Cáceres no avião, portanto aqui no Rio Paraguai, e foi hospedado nesta residência, né? Então é um detalhe interessante, isso até é assunto, talvez, com certeza, para um outro documentário e também como elemento de pesquisa, né? Aqui alguns flagrantes seguintes que mostram atividades aqui militares, né, em frente àquela capela, no centro de Cáceres, né? Essa é uma ilustração extraída do livro do professor Natalino Ferreira Mendes, História de Cáceres, tomo 1. Então, se mostra uma corporação militar, numa formatura, deve ser aqui uma data importante, né? Na praça, no centro de Cáceres, em frente hoje a Catedral de Cáceres circundou esta capela aqui, naquela mesma posição. Aqui, só para efeito de ilustração, não é objeto ainda de maior aprofundamento nesse trabalho, mas um antigo coreto no centro da Praça Barão. Nesse coreto aconteciam as famosas retretas e encontros aqui de famílias que iam passear no jardim. Era uma atividade assim, muito recorrente em Cáceres, né? Aqui mais embaixo temos também uma antiga fonte que foi edificada no local desse antigo coreto. No local desta fonte antiga, existe hoje a fonte luminosa, que foi edificada pela última gestão aqui do município de Cáceres. Já aqui nós temos, de um acervo aqui da família Corbelino, né, a esquina ali, que hoje abriga o restaurante Hispano, era de propriedade da empresa Castelão Irmãos, né, e temos aqui todas as características de como era esse prédio. Aqui o detalhe que a gente vê é a Rua Coronel Faria, né? E aqui os carroceiros e uma figura muito conhecida para a época aqui, figura do aguateiro, uma pessoa que, como não havia serviço de distribuição de água, havia os aguateiros que coletavam essa água no Rio Paraguai e entregavam nas residências em tambores, né? Hoje, e essa foto já é de 2004, o Hispano Restaurante, essa mesma esquina, a mesma Rua Coronel Faria, no mesmo ângulo, o mesmo ângulo de visão. Vejam a transformação, Cáceres ontem e hoje, né, no olhar um pouquinho mais detalhado, né? Exatamente em frente temos aqui as muretas do cais de Cáceres, aqui na década de 70, com essas árvores frondosas que foram mostradas, ainda sendo plantadas, naquela imagem inicial da construção ainda do cais de Cáceres, na época Porto Mário Correia. E as atividades, como a gente comentou já anteriormente, rapidamente, as atividades voltadas à navegação e comércio, atividades econômicas, que era realizada por vapores. Dentre eles, bastante conhecido e bastante famoso, o vapor Filosofina. Aqui, o mais famoso de todos os vapores e de maior tradição de navegação, até por ser da empresa Dulce Companhia, né, que gerenciava esse vapor. A Dulce Companhia era dona de Ao Anjo da Aventura,
uma grande empresa de comércio, um grande armazém aqui no centro de Cáceres. Esse anjo, chamado Anjo, que adorna a frente desse prédio, que está lá até hoje. E este vapor fazia as linhas regulares Cáceres-Corumbá. Existe um comercial antigo que foi publicado no álbum gráfico de Mato Grosso, em 1914, foi lançado simultaneamente na Alemanha e em Mato Grosso, e que é riquíssimo em ilustrações e traz todas essas atividades voltadas ao comércio, à navegação e às atividades sociais e todas essas atividades, e com destaque também para o vapor Etrúria. Aqui, já um pouco mais moderno, empurradores e chatas atracados nos cais de Cáceres, no antigo Porto Mário Correia, aquelas atividades que nós comentamos há pouco, voltadas à economia, né? E extremamente importante, porque esse aqui, por exemplo, está um carregamento de arroz, que foi carregado em Cáceres, né? Pode ver, aquela chata que está ali, na verdade é uma chata boieira, né, que trazia gado, eu levava gado, mas também levava cargas gerais. E aqui carregado com arroz, e aqui um dos comandantes dessas embarcações, meu falecido amigo Mamed Sintra, né, de família tradicional de Corumbá, e que por muitos anos viveu aqui em Cáceres, desenvolvendo essas atividades de navegação. Mais um flagrante do velho cais, e aquele evento social que transformava, né, as chegadas e partidas daqueles vapores, as embarcações, né, as despedidas, as boas-vindas, né, para quem chegava, as despedidas para quem partia, e muitos estudantes aqui iam estudar no Rio de Janeiro, e a única rota que existia era através do Rio Paraguai. Então descia o Rio Paraguai nesses vapores até Corumbá, pegava barcos maiores, daí passava por Assunção, depois Buenos Aires, e depois subia a costa brasileira até o Rio de Janeiro para fazer os seus cursos lá de nível superior. Então é uma atividade tradicionalíssima da nossa cidade de Cáceres, e que é uma referência ainda hoje, para todos os estudos que se faz com relação a essas atividades. Aqui, um pouco mais acima do Porto Mário Correia, no conhecido Porto da Manga, temos também várias atividades aqui de carga e descarga, provavelmente porque o cais se encontrava absolutamente congestionado, lotado. Então as embarcações vinham até o Porto da Manga, e ali também aconteciam as operações de carga e descarga dessas embarcações. Voltado aqui às atividades sociais, temos aqui o flagrante de 6 de outubro de 1951, um desfile comemorativo aqui, obviamente, ao aniversário de Cáceres, num desses 6 de outubro de grande saudade, né? Então daqui a parte da rampa do cais e as escolas, informação, as instituições militares, etc., aqui dentro dessa atividade. Aqui um flagrante bem interessante de uma festa no antigo cais, aquilo que a gente disse das atividades sociais, que ele também atendia. E importante também frisar, esta rampa onde está todo este povo aqui, ela se encontra soterrada ali na parte central da cidade de Cáceres. Houve até uma tentativa de se revitalizar esta rampa dentro do projeto de implantação da tão decantada Orla de Cáceres, mas até agora sem nenhum resultado, nem de revitalização e nem de implantação da nova Orla de Cáceres. Mas o que é importante é o registro, festa no antigo cais, no centro de Cáceres, em frente à Praça Barão do Rio Branco. Outro fato importante é testemunhado pela Praça Barão, e no mesmo espaço, ao lado do Porto Mário Correia, foi a chegada dos bravadores, que promoveram toda a ocupação regional da grande Cáceres. Isso poderia ser objeto também de um ou outro documentário, que foi essa ocupação regional, com a implantação das glebas, né, dentro daqueles programas de ocupação, e essas famílias que chegavam aqui
até chamavam de pau de arara, né? E que depois se tornou até pejorativo, né, esse tratamento. Mas é de uma importância muito grande os tipos de transporte que eram utilizados na época. Veja só, famílias e famílias que chegavam para fazer a ocupação regional. Dentro dessas glebas, que todas cresceram, se emanciparam, e Cáceres passou a ser, ao longo dos anos, o município mãe de 15 outros municípios. E ainda temos uma superfície maior que 23 mil quilômetros quadrados. Ainda somos um município razoavelmente grande, né? Outro flagrante dessa família, da ocupação regional, de atividade com os desbravadores. Aqui uma vista aérea na década de 50, observar que temos o centro, a catedral em construção, a Baía, né, de Cáceres, o rio já estava circulando, correndo por aquele local que foi aberto pelas mãos do homem. Vemos aqui que não existia ainda, nos anos 50, a Ponte Marechal Rondon, que foi implantada nos anos 60, né? Aqui uma outra flagrante da imagem panorâmica de Cáceres, também nos anos 50, bastante interessante, que mostra o centro de Cáceres, né? A catedral, hoje aqui é a Praça Barão, o cais ainda incompleto, mas é muito interessante ver a rampa aqui ao lado, né, aqui da Praça Barão, né? Então esse era o centro de Cáceres e as primeiras quadras aqui históricas, como foi mostrado ali, daquela evolução do centro urbano de Cáceres naquelas telas iniciais. Aqui uma imagem panorâmica já em 2021, com o recurso do Google Earth, em que a gente vê uma panorâmica da nossa cidade de Cáceres, o quanto ela se espalhou, né? Muitas vezes, muita gente critica às vezes o formato de Cáceres, mas se a gente observar com atenção, vamos perceber que as principais ruas sempre desembocam no Rio Paraguai. Então, a partir daí, e pela sinuosidade do rio, os loteamentos têm formatos irregulares. E daí ficou, digamos assim, por falta de maior planejamento, maiores recursos de planejamento. À época, Cáceres se espalhou literalmente numa cidade bastante horizontal, né? Graças a Deus, até a gente diz, né? A gente tem hoje uma cidade assim. Aqui um recorte bastante específico da Praça Barão do Rio Branco, com destaque aqui para a própria Praça Barão e a Catedral de São Luís, né? Então nós vemos aqui hoje o calçadão, todas as árvores, os canteiros, o marco do Jauru, né? Que foi trasladado para cá, e enfim, toda essa região. Todo esse conjunto arquitetônico teve um tombamento estadual pela portaria 27 de 2002 e que delimitou um perímetro aqui e uma área de entorno para esse tombamento, abarcando aqui, circulando todas essas relíquias aqui arquitetônicas, né, produtos aí da engenharia, da arquitetura de séculos, né? E está ali um destaque ali em cima para o Anjo da Ventura, que está até hoje no local original, né? Que poder vislumbrar nesta tela, né? Aqui, fruto depois, anos mais tarde, já em 2010, esse mesmo centro histórico teve o tombamento federal bastante ampliado, né? Então tem uma área de em torno de 47 hectares e uma poligonal de mais de 4,6 quilômetros do entorno, né? Da área poligonal. Isso é a área do tombamento. A área do entorno, ela passa de 142 hectares, né? Incluindo-se aqui, nesse tombamento, inclusive a denominada Ilha Castrolão, em frente ao Centro Histórico de Cáceres, né? Isso é um trabalho, né, feito pelo IPHAN e discutido publicamente, depois de muito analisado, então chegou-se a essa conclusão. Existem muitas normas e regras que ainda hoje discutimos com o IPHAN e o município precisa regulamentar melhor isso para facilitar a manutenção
e o melhoramento das obras aqui no nosso centro urbano da cidade de Cáceres. Então isso é também esse documentário visa chamar a atenção para esses detalhes, né? Bom, com tudo isso colocado até aqui, nós estamos praticamente chegando aqui, né, aos dias atuais. Chegamos, na verdade, aos dias atuais. Cáceres hoje tem uma população próxima a 100 mil habitantes. A sua economia é pautada na pecuária e na agricultura de pequenos e médios produtores, bem como e principalmente, eu reforço, no comércio local. E ela vem descobrindo vocações na área do turismo e especialmente volta-se para a consolidação de sua condição de polo nas áreas da educação, saúde, comércio, indústria e serviços. Então são vários vetores importantes, econômicos e sociais que nós temos na nossa cidade, diferenciada pela sua localização geográfica. Uma pequena amostra disso nós desfilamos até aqui com ponto central, ponto focal na nossa Praça Barão do Rio Branco, né? A grande disponibilidade de mão de obra, potencial de matérias-primas e da logística e infraestrutura multimodal, né? Basta agora aprimorarmos aí, todos num esforço conjunto, o planejamento para oferirmos resultados sociais, que é a meta de todo e qualquer governo municipal, estadual e ou federal. Com essa, nós temos aqui um vídeo muito rápido e que está, digamos assim, contemplado com a música Cáceres Querida, de autoria de Enio e Lécio, e numa execução magistral do maestro Valdemir, né, no teclado. Bom, nessa tela final e até antes de finalizarmos a nossa fala, é bom fazer, eu vou recuperar um registro, uma informação
sobre a Catedral de Cáceres, o segundo projeto. Esse projeto foi desenvolvido pelo arquiteto e artista plástico Benedito Calixto, né, a convite de Dom Máximo Biennet, que era o nosso bispo de Cáceres à época, e que concebeu essa solução por pórticos autoportantes, biarticulados autoportantes, e que hoje compõe esse conjunto misto, neogótico da Catedral de Cáceres. Isso posto, nós finalizamos aqui com essa tela do Centro de Cáceres, recuperando o dístico Ad Sum, estamos presentes, e um trecho do hino de Cáceres, de autoria do professor Natalino Ferreira Mendes, que diz: tua história contém a lição de trabalho tenaz persistente, no concerto geral da nação, como sempre respondes presente. Gratos, até a próxima, que Deus nos proteja e ilumine. Lá vai uma chalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. A chalana sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Ó chalana sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despedir. A chalana vai sumindo na curva lá do rio, e se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu meio coração. Ó chalana sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Ó chalana sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei.